Eu quero que você tente aí adivinhar hoje o que vai ser o nosso assunto. Principalmente, vou dar só um spoilerzinho. É algo voltado aí para nós mulheres. É um assunto voltado para nós mulheres. Nós vamos falar sobre, então, aí, buscas por menopausa e reposição hormonal estão crescendo muito nesses últimos meses. Você sabia disso? É porque cada vez mais mulheres estão procurando respostas. E isso acontece porque sintomas como ansiedade acaba dificultando aí, dificuldades para poder dormir e irritabilidade muitas vezes começam a aparecer, mas nem sempre são associados à menopausa. O problema é que muitas mulheres procuram ajuda para cada sintoma de forma separada, sem perceber que a causa pode ser hormonal. Então hoje nós vamos falar sobre como identificar os sinais da menopausa e quais são os caminhos possíveis, desde estratégias naturais que podem ajudar muito nessa fase até a reposição hormonal, quando bem indicada, é claro. Mas para isso, eu vou chamar a nossa colunista e nutricionista também aqui, a nossa colunista de saúde, a Juliana Andrade, que vai trazer aí mais informações. Ju, bom dia para você, seja bem-vinda aqui no Acorda. É importante a gente destacar, né, que às vezes, na maioria dos casos, né, os sintomas eles são procurados de forma separada, de fato, e aí isso leva a demora, né, tipo, para diagnósticos, não apenas para a questão da menopausa. E como a gente pode fazer, né, nós como mulheres, como nós podemos fazer para poder identificar, procurar um bom profissional? Perfeito. Bom dia, Marília, bom dia, público do Metrópolis. Hoje a gente vai falar sobre esse tema super relevante que atravessa absolutamente todas as mulheres, que é a questão da menopausa. E antes, eu vou começar definindo o que significa essa fase da vida. A menopausa acontece quando há um cessar completo da menstruação. E esse cessar vem por uma série de alterações hormonais que ao longo da vida vão acontecendo. Antes de haver esse cessar completo, a dita menopausa, há anos de perimenopausa. Então, um período que pode ser em média, por exemplo, de 5 anos, em que há alterações no fluxo menstrual. Então, pode haver uma diminuição da quantidade de menstruação a cada mês e mais. Espaçamentos maiores também, um intervalo maior entre cada menstruação. A média de acontecimento da menopausa é por volta dos 45 aos 55 anos. Então, colocando na média, por volta dos 50 anos de idade. A menopausa acontece principalmente por conta de alterações hormonais, pela queda, pela baixa da progesterona e do estrogênio, dois hormônios que orquestram o metabolismo feminino, a fisiologia feminina ao longo da nossa vida. Então, a deficiência desses dois hormônios, junto também a alterações de testosterona e cortisol, trazem uma série de sintomas que você já trouxe alguns deles aqui para nós, Marília. Como, por exemplo, alterações de sono, então prejuízos na qualidade do sono, seja uma mulher que tem mais dificuldade de pegar no sono ou uma dificuldade de manter o sono ao longo da noite, então o dito sono fragmentado. Alterações na composição corporal, então um aumento de gordura corporal com uma diminuição de massa muscular ou uma dificuldade de ganhar massa muscular. E também uma reorganização do tecido adiposo, que são as nossas gorduras corporais, né? Normalmente, ao longo da vida até a menopausa, a mulher tende a acumular mais a chamada gordura ginoide, que é na região de quadris e glúteos. Porém, a partir da menopausa, a mulher tende a acumular mais gordura androide, que é essa gordura mais parecida com a do homem, na região abdominal e visceral, levando também ao aumento do risco cardiovascular, ou seja, de eventos cardíacos, aumento de diabetes, problemas de hipertensão, desregulação de colesterol. Então, não é só uma questão física que é acometida, mas também realmente problemas de saúde, maiores riscos na saúde. Alterações de apetite também costumam acontecer, então muitas vezes uma mulher com mais fome, justamente por conta de alteração de cortisol, que é muito comum. E aí, junto disso, vem alterações de humor também, então mulheres que se veem mais ansiosas, mais preocupadas. Além disso, problemas urogenitais, como, por exemplo, infecção urinária, incontinência urinária, candidíase de repetição, também podem ser mais frequentes nessa fase da vida. Por isso que o nosso olhar sempre deve ser mais completo, mais integral, e não em absoluto sobre um sintoma. Porque às vezes você está
olhando apenas para um sintoma pontualmente e não está vendo o todo. Então, como que a gente pode equilibrar principalmente esses hormônios ao longo da vida, o quanto antes a gente pudesse prevenir para chegar nessa fase da vida da melhor maneira possível? É esse o nosso ideal, certo? E existem algumas condutas e alguns hábitos que a gente pode introduzir na nossa vida quando estivermos chegando perto dessa fase, que são fundamentais para que você atravesse esse momento com mais saúde, com mais qualidade, com mais tranquilidade. Um deles é a regulação do ciclo circadiano, que é um padrão de funcionamento biológico do corpo humano dentro de um período de 24 horas. E esse ciclo circadiano, ele dita as nossas funções biológicas. E a gente já sabe que o desequilíbrio do ciclo circadiano traz uma série de repercussões negativas. E como que a gente faz na prática para buscar equilibrar o ciclo circadiano? A gente pode um dia trazer, inclusive, uma pauta só sobre isso, porque tem muito pano para manga a respeito desse assunto. Mas, para começar, buscar ter horários regulares na sua rotina. Então, buscar acordar e dormir mais ou menos no mesmo horário, de preferência alinhando com a luz do sol. Então, quando o sol nascer, você buscar acordar o mais perto possível disso. E quando o sol estiver se pondo, também já ir desacelerando o seu dia a dia, já ir se colocando em situação de relaxamento para que você tenha uma melhor qualidade do sono. Buscar praticar atividades físicas todos os dias, mesmo que num período menor de tempo, mas manter a regularidade dos exercícios e, de preferência, na medida do possível, também no mesmo horário. Assim como manter regularidade nas refeições, no horário do trabalho, em tudo aquilo que você se propõe a fazer ao longo do dia. O período de menopausa, ele pede muito mais por equilíbrio e por consistência do que por intensidade de qualquer uma dos hábitos que a gente fosse propor, né? Então, não é sobre exageros, não é sobre restrições, mas é o quanto você consegue aderir a uma vida consistente. Isso faz toda a diferença. Além disso, promover uma higiene do sono, que é você se desvencilhar de muitos estímulos, principalmente no final do dia, como a luz artificial. A luz é o principal elemento que regula esse ciclo circadiano. Então, quanto mais a gente tiver exposição à luz natural, fazer caminhadas na natureza, abrir a cortina assim que acordar, evitar a exposição excessiva de telas à noite, porque, mais uma vez, as mulheres na menopausa tendem a ter desequilíbrios na qualidade do sono. Além disso, a gente vai buscar agora a alimentação, alguns pontos importantes aqui, só para dar uma passão sobre os nutrientes mais fundamentais. A gente tem o cálcio, a gente tem o magnésio, a gente tem a vitamina D. Esses elementos devem ser buscados na alimentação e, se necessário, a gente também tem que procurar ajuda profissional para fazer uma suplementação de acordo com a necessidade de cada mulher. É isso, essa é a Juliana Andrade, ela é nossa colunista de saúde aqui do nosso portal Metrópolis. Ficou com dúvida? A Ju deu uma aula aqui pra gente, principalmente para nós mulheres entendermos como é que funciona esse período, que muitas vezes vem com muito temor, né, por parte das mulheres, assim, tem medo de chegar nesse período, mas que a gente chegue com muita saúde, seguindo aí essas dicas que a Juliana passou pra gente. Ficou com dúvida? Quer conhecer um pouco mais do trabalho da Ju? É só acessar metrópolis.com e lá na aba de saúde. Daqui a pouquinho teremos também corte dessa fala da Juliana. Perdeu alguma coisinha? Quer voltar para poder anotar? Vai ter corte da Ju aqui daqui a pouquinho. Ju, muito obrigada por participar conosco. Obrigada a você, Marília. E é isso, pessoal. Qualquer coisa, vocês acessem os nossos outros canais que a gente tem muito mais a falar sobre esse assunto. Todos